Muito bem, bom dia. Muito bom dia, vamos lá. O nosso, então, costumeiro recado de sempre. É redundante, né? Eu sei, mas foi de propósito. Vocês, então, nosso costumeiro recado de sempre é o seguinte: vocês se sintam, por gentileza, com essa chacoalhação absurda aqui do celular, sentados aqui do meu lado, hein? Muito bem, bom dia. Bom dia, meu bem. Vamos lá. Então, pessoal, para não demorarmos muito, vamos direto ao ponto, né? Porque não temos muito tempo, né? Essas lives são mais curtinhas. Mas tá bom, né? Deus sabe. Pois bem, então, o tema que nós separamos para vocês hoje, vocês bem sabem, porque estava no calendário que nós postamos ao longo da semana, é contaminação espiritual. Só que nós queríamos falar sobre esse tema sob uma perspectiva diversa da perspectiva que vocês estão acostumados a ouvir por aí afora, com relação enfim, objetos, práticas, pessoas, lugares e etc, né? E queria mudar isso um pouquinho, mas eu vou me explicar aqui agora. Veja, tem um filme muito bom que saiu há pouco tempo que chama Nefários, né? É um filme sobre possessão demoníaca, tá certo? Eu não sei se todos já viram, mas se não viram, eu recomendo assim fortemente que assistam, tá certo? Porque é um filme excelente. E ele é muito fiel à realidade, tá certo? Então não tem assim gente subindo pelas paredes igual esses filmes de exorcismo hollywoodianos. Não tem enfim, nenhum absurdo que seja assim fora da realidade. Mostra as coisas como elas realmente são, tá certo? E as coisas como elas realmente são tem um processo. E dentro desse filme, né, Nefários, que é o nome do capitão que está lá, possuindo um prisioneiro, né, de uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos e que foi condenado à morte, tá certo? Pois bem, eu não vou entregar muito mais do que isso do filme, tá certo? Então vejam, num determinado momento em que o prisioneiro em que o demônio está conversando com o psiquiatra, porque vocês sabem que para que seja condenado à morte um prisioneiro, né, tem ali a sua oportunidade, né, de ser liberado ali, né, ou só ter ali uma prisão perpétua ou enfim, né, a cadeira elétrica ou a injeção letal. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que o psiquiatra vai até lá, evidentemente, um psiquiatra ateu, tá certo? Vai até lá para poder conversar com o suposto prisioneiro maluco, tá certo? Para ver se de fato ele pode ser condenado ou não, se ele dá um diagnóstico de loucura e etc, né? De não aptidão e tudo isso, né? Muito bem, aqui, Camila colocou que assistiu, é impressionante, de fato. Mas num determinado momento do diálogo entre o psiquiatra ateu e o demônio se entrega, dizendo que ele é o próprio demônio, mas porque ele tem um objetivo ali. Ele diz que ele tem uma missão que ele quer dar ao psiquiatra, né? E aí, por isso ele se entrega, diz que é o próprio capirotão lá. Então, e aí o que acontece? Acontece o seguinte: que em dado momento do diálogo, da conversa entre eles, o psiquiatra pergunta como é que isso funciona. E aí o capirotão explica. Ele dá um processo, né? Ali de algumas etapas. Então a primeira delas, ele diz assim: olha, nossas vítimas são principalmente aquelas crianças não batizadas, né? Então nós pegamos os não batizados, tá certo? Ele diz: o nosso mestre é muito generoso conosco, né, e tal. Ok, o próprio coisa ruim, mais propriamente dito, né? E aí o que acontece? Acontece assim, que em falando sobre isso, ele diz assim: então,
pegamos ali, né? Bom dia, muito bem, fique tranquila, vamos lá. Ele diz o seguinte, que pega a criança que não é batizada e vai sugerindo algumas coisas para ela ali, né? Alguns pequenos vícios, tá certo? Chama Nefários, o nome do filme, tá certo? Então, diz assim, vai sugerindo alguns pequenos vícios morais, algumas pequenas práticas de roubo, assim, pequenos, etc. Depois, sugere, tá certo, algumas brincadeiras um pouco espiritualmente fortes e perigosas, tá certo? Como aquele Ouija, né? Eu não sei aqui no Brasil como é que fazem, sei lá, o do copo, ou o que quer que seja, né? Essas paradinhas aí que são meio que conversar com o capeta, né? Então vai sugerindo esse tipo de brincadeira e etc. Depois vai fazendo com que o sujeito ele crie uma espécie de obsessão viciosa por alguma coisa, tá certo? Então aí já entramos no primeiro, num dos... A tentação já passou, tá certo? Então já estava na tentação, agora passa por uma espécie de obsessão, né? Depois da obsessão ele vai para vexação. Então é impressionante porque a vexação, tem um relato aqui no Diocese de um padre que sempre conta, né? De um jovem que era vítima de vexação. E quando ele era atendido pelo exorcista, eles viam como que por dentro da carne do jovem, tá certo? Algo escrevendo na pele dele por dentro, para que quem estivesse fora lesse, assim, na pele dele, assim, né? Então vexação é esse nível aqui, né? De, digamos, infestação demoníaca, né? Depois a possessão propriamente dita, né? Em que o indivíduo ele tem como que a sua vontade, a sua liberdade cedida ao próprio demônio. Então ele não tem mais força de vontade o suficiente para que ele determine as suas próprias ações. Senão tudo aquilo que ele faz, as suas faculdades operativas ficam cedidas ao prazer dos demônios, né? Digamos assim. Ou seja, aquilo que os demônios quiserem fazer, propor, né? E aí vocês veem que durante o filme eles vão contando as histórias, né? De centenas de assassinatos e etc, né? Atrocidades que foram cometidas pelo prisioneiro e etc, que foi tudo ocasionado pelo demônio. Tem uma cena que é icônica, assim, né? Do meio pro fim do filme, em que o prisioneiro tem direito a uma última refeição. E ele pede, né? O próprio homem ele pede ali um hambúrguer e um milkshake, né? Algo do tipo. Ele diz que é muito importante e tal. E no momento em que o policial que, né, anotou ali o seu pedido está saindo, o demônio toma posse dele de novo e diz: esquece, eu não tô com fome, eu não quero nada, não. E aí passa assim, nessa altura do filme você já tá tão afeiçoado ao sofrimento do sujeito que chega a ser um tanto tocante, assim, né? De dar uma profunda pena, tá certo? Dá um profundo sentimento de pena por ele, né? Pois bem, e aí o que acontece? Acontece que quando ele está na cela, né, prestes a, agora sim, né, ser condenado e etc, há de receber ali a sua última refeição, o policial não leva nada e ele diz: mas cadê, né, o meu hambúrguer? Eu disse que era importante e tal. E o policial diz que você mesmo disse que não queria e tal, né? E aí ele chora, assim, esperneia e etc. E em diversos momentos é possível ver o sofrimento, né, Ótimo, interessante. Eu tenho o link do filme, caso alguém queira, tá? Pode mandar uma mensagem no direct que eu tenho um link para que vocês possam baixar, tá bom? Então, pois bem. E aí acontece que então ele em diversos momentos você olha para ele, você nota o sofrimento, a luta espiritual, né, do possesso, né? Pois bem, então o que eu queria mostrar para vocês existe um processo para que a possessão propriamente dita aconteça. E veja só, existem pequenas brechas que vão sendo dadas até que a possessão aconteça. Tudo bem? O nome do filme é Nefários. Então, existem várias pequenas brechas que vão sendo abertas no meio do caminho para que
a coisa aconteça, né? E para essa brecha específica que eu queria falar com vocês hoje, eu quero citar não só o filme, porque o filme dá o processo, mas eu queria citar uma figura do Novo Testamento, um dos apóstolos de Nosso Senhor, que geralmente é vítima de assim, dois polos de sentimentos, né? Uma profunda raiva e ao mesmo tempo uma profunda pena, que é Judas Iscariotes, a quem Nosso Senhor chamou, vocacionou para segui-lo, mas que foi o traidor, né? Judas, no final da narrativa dos evangelhos, né? Logo perdão, logo no início ali da narrativa da paixão de Nosso Senhor, é descrito o modo como Judas entregou Nosso Senhor Jesus Cristo, mais especificamente lá na última ceia. É dito que Judas, ele entregou Nosso Senhor porque o diabo já havia entrado em seu coração, tá bom? Olha só, o diabo havia entrado em seu coração. Pouco depois que é dito que o diabo havia entrado em seu coração, ele vai até, né, os mestres da lei, os fariseus, né, os saduceus ali, que são os sacerdotes, né, Caifás propriamente dito, e ali ele ganha, né, as 30 peças de prata, que ele rejeita depois e lança e etc. Mas no meio da narrativa há uma informação que é solta assim, ó, sobre Judas, que é o seguinte: Judas era responsável por manter as finanças dos apóstolos. E veja só, é dito que Judas roubava para si parte das finanças que ele guardava. Essa informação pode parecer um pouco fora de contexto, mas ela faz total sentido se nós olharmos para essa perspectiva que eu quero dar. Veja, lá no filme o demônio diz o seguinte: existem vícios que eu coloco, que eu vou sugerindo para que a criança, para que o jovem, ele vá se apropriando desses vícios e vá se aprofundando nessa vida viciosa, de tal modo que aquilo se entranhe nele, que ele não consiga mais se livrar. Judas Iscariotes tinha um vício muito profundo com relação ao dinheiro, à ganância, à posse. Ele roubava, ele tomava para si, tá certo? Algo que não era dele. Ele faltava com a justiça por parte do roubo. Então, cometendo roubos, né? Do tesouro mesmo dos apóstolos. Então, havia um vício ali. Havia um problema moral, tá certo? O que eu quero que vocês percebam com isso que eu estou dizendo: o problema moral, o vício, tá certo? Por mais que nós não percebamos, é uma porta gravíssima de entrada para toda qualquer contaminação espiritual, tá certo? Percebam isso. Nós geralmente damos uma importância gigantesca para objetos que estão por aí, para macumba que está ali na encruzilhada, para, coisas esquisitas que nós ganhamos, comprar comida de gente estranha e etc. Mas nós não percebemos que há algo em nós mesmo que está abrindo uma brecha, entende? Que há algo aqui dentro, tudo bem? E isso é o que nós chamamos de problema moral, de vício moral, tá certo? Os vícios, eles são uma porta grave de abertura para contaminação espiritual. Porque vejam só, quando nós estamos abrindo brecha, né, vou melhorar a frase, quando nós estamos perdão, como que escancarando as portas da nossa vida interior por parte de uma vida moral muito laxa, tá certo? Significa dizer que qualquer um pode entrar. A virtude consiste em trancar o coração em Deus. O vício consiste em abrir o coração para tudo, qualquer porcaria. Veja, eu disse de modo simbólico, mas olha só, agora de um modo um pouco mais teórico, né, e real, assim, para que nós vejamos a coisa como ela acontece, né? Camila, já vou ler aqui o teu comentário, mas veja bem. Quando nós cometemos pecados, tá certo? Quando nós cometemos aqueles atos de ceder aos vícios e às más tendências aqui em nós, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte: em primeiro lugar, e o mais grave de todos,
nós estamos cometendo uma falta infinita contra Deus. Por que uma falta infinita contra Deus? Porque todo pecado, ele está em face de Deus, ele é contrário a Deus, por isso necessariamente é uma falta infinita contra Ele. Porque toda ofensa, tá certo? Possui um grau de qualificação que é passível de ser medido com base na pessoa que é ofendida. Então, quando se ofende uma criança, é diferente de quando se ofende um adulto, que é diferente de quando se ofende um idoso, que é diferente de quando se ofende uma pessoa sagrada, ou seja, um sacerdote, um bispo, etc., que é diferente de quando se ofende ao próprio Deus. Tudo bem? Então, existem graus de ofensa aqui. E o grau de ofensa a Deus é o pior de todos, é um grau de ofensa infinito, porque Deus é eterno, infinito, você não tem fim, né? Então, a ofensa cometida contra Deus é infinita, não tem fim. Tudo bem? É o primeiro e mais grave ponto aqui. Segundo ponto, o que acontece quando nós cometemos um pecado? Nós, por ofender a Deus, perdemos a graça. Ofendemos diretamente a graça e perdemos a sua presença em nós. O que significa dizer? Significa dizer que nós não temos o suplemento divino, tá certo? O suplemento divino para todos aqueles problemas morais, para todas aquelas inclinações más, para todas aquelas dificuldades naturais, inerentes a cada um de nós, individualmente falando, evidentemente, tá certo? Que nós temos aqui. E, tendo ofendido a Deus, perdendo a presença da graça, significa dizer o seguinte, que as nossas ações submeterão as nossas faculdades operativas, não à inteligência, tá certo? Não à vontade, não à verdade, não ao bem, mas à utilidade, ao prazer, tá certo? Ao uso do outro, entende? Ao egoísmo, ao orgulho, à idolatria, tá certo? Todas essas coisas serão as motivações das nossas ações. Então vocês podem pegar aí, por exemplo, se nós olharmos ali para os afetos concupiscíveis, né? Existe um jeito bom e moderado de agir com relação aos afetos concupiscíveis, a saber, através da virtude da temperança. Então, um modo de moderar os amores mais baixos com relação à comida, bebida, a reprodução e etc. Quando não há uma ordem estabelecida por termos ofendido a Deus e por não haver a presença da graça, o que acontece é que as nossas tendências voltadas para o beber, para o comer, para o ato conjugal, para o ato sexual, né, para o ato reprodutor, voltar-se-á para o prazer, tá certo? Para a autossatisfação, para o uso do outro, para olhar para o outro como um meio para que eu obtenha prazer e não mais um meio de amar profundamente o cônjuge, entende? Então, veja, para citar um exemplo aqui, né, esse que eu estou dando, nós, quando temos esses 3 problemas citados aqui anteriormente, né, em decorrência dos pecados cometidos, nós estamos necessariamente inclinados, tá certo? Mais do que só facilmente ao mal. Nós estamos agora como que abraçados pelo mal. Santo Agostinho colocava uma imagem, tá certo? Porque ele dizia o seguinte, né? A afirmação de que o mal ontologicamente não é algo em si, mas a ausência do bem, é dizer, o mal ele não é algo em si, mas é quando o bem não está lá. Se não há bem, é porque se o bem se retirou de algum modo ou foi retirado dali, o mal vai habitar ali naquele lugar, né? Então é dizer o seguinte, quando o bem se retira, a graça se retirou por culpa nossa, o mal vai tomando conta e vai abraçando. A imagem de Santo Agostinho é a imagem de um foco de luz, imagina só, né? Num palco de teatro, ok? Num palco de teatro, toda a plateia está no escuro e há um foco de luz sobre o palco, não é isso? Há um holofote jogando luz sobre o palco, imagina só. Então o palco está iluminado e essa luz no palco, nesse símbolo, seria como que a graça. E aí o sujeito que está ali no palco está sendo banhado pela luz da graça. Mas esse mesmo sujeito, por suas próprias opções, ele se afasta e ele vai em direção como que a plateia, em direção à escuridão. Agora ele se deixa envolver pela escuridão, pelo mal, entende? Então, é isso que vai acontecendo conosco quando nós nos deixamos levar pelo pecado, pelos vícios morais e etc. Vamos nos deixando abraçar pelo mal, tá certo? Pela escuridão. E aí vejam bem, quando isso acontece, veja, eu acho que de tudo isso que eu tenho dito agora já não restam mais dúvidas, né?
Lá na escuridão, muito bem, lá na escuridão, em não havendo graça, por uma ausência opcional do próprio indivíduo, tá certo? Por sua vida moral, que ele afasta da luz da graça, ele se coloca vulnerável à ação dos demônios que habitam essa escuridão. Deu para entender? E ali reside o perigo, tá certo? Mais corriqueiro, porque esse é o mais comum de todos, porque nós esquecemos dele, tá certo? Damos importância a outras coisas. E de fato, absurdamente perigoso para a nossa vida espiritual. Eu termino dizendo que São Paulo dizia, né, já anunciava, e o próprio Cristo também, que a nossa luta não é contra a carne, homens de carne, né, mas contra os principados e as potestades. A nossa luta é contra os demônios, de fato. Porque nós estamos em busca aqui nessa terra da salvação das nossas almas. Nós estamos em busca, vocês mães estão em busca da salvação da alma dos vossos filhos. Deu para entender? E se estão em busca da salvação da alma dos vossos filhos, significa dizer que os meios precisam ser colocados para que eles estejam sob a luz da graça. Agora eu vou dizer uma outra coisa aqui que é muito importante, sobretudo para as mães das crianças menores. As crianças pequenas, até ali a idade da razão, né? Até os 7 anos, em torno de 7 anos, né? As crianças, elas não têm ainda uma responsabilidade moral por suas próprias ações. Porque ainda não alcançaram a idade da razão, então as ações, elas são muito mais afetivas ali, né? Por empolgação e etc. Então adivinhem, tá certo? A vida de quem vai influenciar na proteção ou vulnerabilidade espiritual do lar e dos filhos de vocês? A tua vida mesmo, ok? A tua vida moral. São as tuas virtudes ou são os teus vícios que protegem ou que deixam vulneráveis, tá certo? As tentações mais graves, de fato, do demônio aos seus filhos. Deu para entender? Vocês precisam estar fortes espiritualmente, porque essa é a batalha. Deu para entender? Eu vou contar um caos, né? Como diziam os antigos. Deixa eu só ler aqui que tem um comentário da Camila. Em Judas, se justificava como se fosse um homem prevenido, seguro das finanças. Ele justificava o pecado, talvez para ficar mais leve a culpa. De fato, né? Assim, tem uma frase muito boa do Padre Paulo Ricardo, tem uma reformulação, mas perdão, o Tolkien tem o Chesterton tem uma, né? If you go wrong, if you think wrong, you go wrong, né? Se você pensa errado, você age errado, né? E o Padre Paulo dizia, se você age mal, você terminará por pensar mal, ou seja, você submete a tua razão, a tua inteligência ao modo como você age, né? Então você começa a justificar as suas ações, tá certo? Como se elas fossem boas, porque você não quer abrir mão delas, né? Então, tenho passado por alguns desafios. Adotei meus filhos, são 3 meninos e 2 ainda não estão batizados. Percebo às vezes alguns comportamentos bem estranhos. Parece que frequentavam o espiritismo. Bem, batize-os o mais rápido possível, tá certo? Procure algum padrinho. Se não encontrar padrinho, não tem importância. A igreja diz que os padrinhos, eles não são assim, eles são aconselháveis assim, de modo importantíssimo, tá certo? Como se for é uma necessidade absurda, mas não absoluta, né? Se não tem padrinho, não tem de jeito nenhum, não tem quem, procura mesmo sem padrinho, batize e pronto, acabou. Vá atrás do batismo, isso é extremamente importante. Mães que não foram educadas para cuidar, mas educadas para serem donas de si mesmas. Talvez esse seria o ponto de dificuldade que temos para educar os nossos filhos. Bem, então, na modernidade, né? Na modernidade, esse é um dos pontos assim muito graves, de fato, né? Algum tempo atrás, eu estava pensando nisso ontem à noite, sabia? Algum tempo atrás eu botei um videozinho aqui nos stories. Há um bom tempo atrás, né? Nós tínhamos bem menos seguidores. Eu coloquei um videozinho aqui nos stories pra vocês de uma mãe, e aí eu tampei a cara dela porque ela é uma famosinha aqui, influencer do Instagram e tal.
Eu não sei nem o nome dela, assim, mas é do mundão mesmo, né? Eu não sei, assim, não tenho ideia de quem seja. Mas é uma milionária e tal. E aí ela deu à luz um filho, aí ela dizia que, nossa, a vida dela estava muito difícil, porque ela estava sem a empregada, ela estava sem a babá, ela estava sem a enfermeira, ela estava tendo que dar conta do filho o dia inteiro sozinha. E aí, pasmem, eles agendaram uma viagem em família e ela não poderia levar ninguém para ajudar a cuidar dos filhos. Ela teria que fazer o trabalho sozinha. Imagina, ela teria que jantar com o marido dela e o filho dela ia ter que ficar sentado do lado dela ali na mesa, do lado deles ali na mesa. Coisa absurda, né? E ela colocava isso assim de modo, sabe, com uma carga emocional tão forte, tá certo? Como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Você olha pra que família dessa mulher não vive na realidade, cara. O que é isso? É orgulho, é egoísmo puro. Não tem outra coisa, entende? Ou seja, o foco da vida dela é ela mesma. Ela não ama. O filho dela, pra ela, é um direito. Ou seja, ela teve filho por quê? Porque ela é uma mulher e ela tem o direito de ter filhos. Ela tem, tá certo ali, ela tem ali todos os seus direitos de ter para si ali aquele filho, aquela criança. E aí, tá certo? Olhar a maternidade como um direito resulta para ela o quê? O olhar para o cuidado, para a prática materna, para o ser mãe como um fardo absurdo. Por quê? Porque é um fardo absurdo? Porque, de fato, ela não quer ser mãe. Ela queria satisfazer-se, ela queria realizar-se de algum modo, né? Por egoísmo, entende? A coisa já começa com um vício moral, né? Então, a igreja negou o batismo porque são maiores de 7 anos, precisam fazer catequese antes. Então, coloca na catequese o mais breve possível, tá certo? Se você procurar um padre, algum outro padre, né? Enfim, não sei. Dá uma pesquisada aí, mulher. Não aceita o primeiro não como resposta, não. Isso é muito importante, de fato. Vai buscando aí. De fato, assim, nessa idade é necessário que se faça catequese já. Então já matricula na catequese, ponto, acabou. Procura uma paróquia que eles dão catequese antes dos 11, né? Porque atualmente eles estão prolongando, sabe lá Deus por quê. Mas com essa idade já dá para receber a primeira Eucaristia tranquilamente. E vamos batizar, né? É isso aí. Pois bem, então, o ponto é o seguinte, que eu queria que vocês ficassem é isso. Que os problemas morais, eles precisam ser tratados, tá certo? Eles precisam ser tratados urgentemente porque eles dão brecha para a ação do demônio. Maravilha, muito bem, isso aí. Deus abençoe, que Nosso Senhor conduza, né? E você se mantenha rezando por eles todos os dias aí, né? É isso aí. Então, pois bem, é isso que eu quero que vocês guardem. E aí, é isso, tá bom? Então, Deus abençoe. Recados importantes, né? O link na bio para o nosso curso do vício à virtude, tá certo? Está lá. Então você, mãe, que tem problemas com a ira, tem lá o curso da ira. Você que tem problemas com a preguiça, tá lá o curso da preguiça. Você que tem problemas com a luxúria ou tem uma preocupação imensa com a formação da castidade, da temperança de um modo mais global, né? Ali para os teus filhos, busque o curso da luxúria, tá certo? Porque, veja, gente, nós não colocaríamos, e tudo isso que nós temos falado, vocês sabem que vocês estão aqui, eu acredito que vocês permaneçam conosco, porque nós damos um conteúdo já gratuito aqui, que é muito bom, de fato, né? E eu sei que e a gente faz aqui para que seja mesmo, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que nós não liberaríamos, tá certo? Esses cursos, nós não faríamos esses cursos, nós não venderíamos esses cursos, e eles não estão caros de modo algum, tá em promoção lá, tá certo? Vocês encontram gente que fala de um modo muito mais pobre sobre os mesmos assuntos aqui no Instagram, por muito mais dinheiro, muito mais caro do que o que a gente tem feito aqui, porque nós queremos que vocês encontrem algo que seja de fato de qualidade, mas que seja acessível para vocês. E mais do que isso, né? A gente sabe, e a gente fez isso de propósito mesmo, a gente sabe que aqueles cursos, eles têm a capacidade, tá certo, de fato transformar as vidas de vocês, que de fato apresenta para vocês ali o vício, como é que ele funciona, como é que ele age, e todas as virtudes contrárias, e como é que você forma essas virtudes, as práticas que você precisa adotar para que essas virtudes componham aquilo que você é e formem em você uma segunda natureza, né? Porque segunda natureza, nós temos uma natureza decaída em decorrência do pecado original,
com as consequências do pecado original, que faz com que nós tendamos mais facilmente ao mal, tá certo? E essa segunda natureza, que exige o nosso esforço e o nosso esforço em conformação com a ação da graça, para que essa segunda natureza seja formada em nós, uma natureza de virtude, de amor a Deus, tá certo? De dedicação àquilo que Deus tem para nós e de caminhada em direção ao céu, tá certo? Tudo isso exige essa formação de virtude e nós sabemos que os cursos vão ajudar vocês imensamente. Então entrem lá, se querem de fato, se têm vontade de mudar de vida de fato, né? De abandonar esses vícios, de sair daquilo que tanto preocupa vocês, que tanto tem ido para as confissões, que é de fato a raiz, né? O vício dominante, a raiz de todos os outros pecados. Entra lá no curso que aquilo vai ajudar demais vocês. Nós recebemos mensagens sempre assim dos nossos alunos dizendo que os cursos ajudam muito, que estão salvando a vida deles, que mudaram a casa. Ontem eu botei nos stories um pequeno trecho, tá certo? Porque eu recebi assim, textos imensos daquela mesma mãe, né, daquela mesma aluna, com relação a algumas coisas que nós temos ensinado para elas, né, para vocês aqui, e nos cursos e etc. E ela colocou como, nossa, é verdade, isso aqui de fato mudou a minha vida, eu precisei mudar, e isso mudou o meu lar, né. Aqui a Gisele tá colocando, né, quem puder compre e etc, né. Então, entra lá, de fato isso vai ajudar muito vocês. Está num valor promocional, vocês compram o combo, tá certo? Os 3 cursos por 10 vezes de R$ 27,90, algo do tipo, tá certo? É menos que um hambúrguer lá, sei lá, né? Aí você pensa aí, né? Você quer que teu filho coma no McDonald's ou você quer que ele seja virtuoso, entende? Tá bom? E aí você pensa nisso e entra lá para aquisição dos cursos, né? E além disso, esse valor promocional com um desconto absurdo para cada um dos cursos, tá certo? Vem também, traz consigo o nosso e-book, O Caçador e a Caça, que o professor João leu ontem à noite. Se vocês ainda não assistiram a live de ontem à noite do professor João, da leitura do conto, né, O Caçador e a Caça, assistam. Aquela live tá sensacional para que vocês tomem conhecimento do que é. Vai sair do ar em 48 horas, né? Agora um pouco menos já, né? Já perdemos 12 horas, em 36 horas, tá certo? Mais ou menos. A live vai sair do ar porque ela vai ficar disponível só para os nossos alunos lá na plataforma. Então você adquire o e-book também, o conto. E com o conto vem ali junto no e-book uma explicação, tá certo? Que o João fará, né? O professor João fará uma segunda live. Muito obrigado, meu bem. Para explicar o conto, explicar o significado dos personagens, explicar o significado da ação dos personagens, explicar, tá certo, cada passagem do conto, dizendo como ele pode ser utilizado para a formação de virtudes e para o ódio ao vício, tá certo? E ao pecado. Então, vocês entrem lá, tá certo? Assistam ali a live de ontem, cliquem no link da bio, adquiram o curso, estejam com a gente na formação, nós esperamos por vocês em aula, porque nós sabemos que de fato esse conteúdo pode muito bem transformar o lar de vocês, a vida não só de vocês, mas dos vossos filhos também, tá bom? Então, que Deus abençoe, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, a gente se vê em breve, tá certo? E tchau, tchau, até mais, gente, fiquem com Deus, tenham um excelente dia.